Eu quero contar a história. Eu vim orando, Senhor. Tem 1 milhão de coisas para falar sobre sabedoria. Eu posso falar sobre exatamente 1 milhão de coisas. Sabedoria para criar filhos, sabedoria para lidar com a mulher, que não é uma dificuldade. Você já reparou que só mulher que vira sogra? Aí ó, o mistério profundo da sabedoria. Mulher é bicho difícil de se lidar, rapaz. Sabedoria para lidar com dinheiro, sabedoria para honrar os líderes, sabedoria para viver num mundo tão difícil, de valores tão mudados. Nós precisamos de sabedoria para tantas coisas, sabedoria para tomar decisão. Imagina você ter sabedoria suficiente para nunca mais tomar uma decisão precipitada na vida. Imagine a partir de hoje todas as suas decisões forem assertivas. Sabedoria para escolher com quem vai andar. Nós somos a média das 5 pessoas que convivemos. E a gente acaba escolhendo essas pessoas inconscientemente, sem perceber. Estamos modelando o nosso destino erroneamente, porque às vezes escolhemos inconsciente pessoas erradas. Mas com sabedoria eu sei com quem eu posso andar, com quem eu não posso andar. Com sabedoria eu sei o que eu falo, o que eu não falo. Estou nervoso. Hoje eu atendi um casal de pastores que estavam brigando. O casal aí me ligou. Eu falei uma coisa para o marido. Eu falei: posso te pedir uma coisa? Ficar nervoso é normal. Nós somos seres humanos. Isso acontece. Vou te pedir uma coisa, uma instrução de sabedoria: não fale enquanto estiver nervoso. É tão básico, né? Mas a gente fala. Vou falar, eu vou falar. Não vou segurar não. O crente quer soltar, né? Eu falei assim: não fala, deixa passar uns 3 dias, depois vocês conversam. Porque palavras é igualzinho pedra jogada na vidraça. Você pode até pedir perdão, mas já quebrou. Então eu posso falar de 1 milhão de coisas sobre sabedoria. Eu vim: Senhor, o que eu vou falar para esse povo? E Deus me lembrou de uma das coisas mais importantes que um ser humano pode ter. E somente com a assertividade dessa coisa, você realmente tem frutos, sucesso, resultado, o que você quiser chamar aqui na terra. Mas para você fazer isso bem, isso que eu vou revelar hoje, você precisa de sabedoria. É impossível fazer sem sabedoria. E sem isso você não vai muito longe. Os discípulos conviveram 3 anos e meio com Jesus. 3 anos e meio eles acordavam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam com Jesus, andavam sobre as águas. Pedro deu aqueles passinhos. Eles viram os milagres, eles viram Lázaro saindo da tumba. Eles viram coisas tremendas. E eles nunca chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, ensina a gente a fazer um milagre. Como é que é esse negócio de andar? Me ensina esse negócio de chamar os outros da tumba e eles saírem. Eu quero voar, me ensina a voar, me ensina alguma coisa sobrenatural. A única coisa que esses homens que andaram com Jesus pediram para Jesus ensinar foi assim: Jesus, ensina-nos como orar. Porque andando com Jesus eles descobriram um segredo, pastor. Eles descobriram o seguinte: se eu sei como orar, eu sei tudo. Se eu sei como orar, eu tenho tudo. Eles começaram a perceber o seguinte: se eu pedir só poder de Deus, imagina você está diante do homem mais poderoso do mundo. Você tem um pedido, você vai pedir o quê? Vai pedir um carro? O carro acaba. E hoje em dia passa 1 ano, você não suporta mais andar naquele carro, você está vendo outro. O mundo está tão competitivo, você acabou de comprar, já enjoou, porque já tem 5 lançamentos. E o cérebro humano não suporta a comparação. Os graus comparativos são muito difíceis para nós. Então a gente enjoa fácil. O que você pode pedir para um homem muito poderoso? O que você poderia pedir para Deus se Ele pessoalmente se apresentasse diante de você e falasse: me pede o que você quiser? Você sabe que Provérbios capítulo 4 é uma sessão histórica de mentoring, de mentoria entre o rei Davi e o seu filho Salomão. A Bíblia diz em Provérbios 4, palavras de Salomão: quando eu era pequeno, tenro aos olhos do meu pai, pequenininho diante da minha mãe,
Ele pegava minhas mãos, passeava comigo e dizia: meu filho, não se esqueça das palavras da minha boca, não se afaste dos meus mandamentos. Salomão busca a sabedoria, mais do que todas as outras coisas. Vende tudo o que você tem e compra a sabedoria. Salomão, Provérbios 4, versículo 7: a sabedoria é a coisa principal. Honre-a e ela te honrará, exalte-a e ela vai te exaltar. Davi, um homem experiente, general de exército, rei de Israel, o maior rei que já teve Israel. Você vai em Israel até hoje, no Monte Sião, de manhã, tarde e noite tem fila para visitar o túmulo de Davi. O homem morreu há 3.000 anos atrás, gente. Tem gente que morre hoje, amanhã não tem ninguém nem lembrando que foi. Davi podendo ensinar qualquer coisa. Salomão, o negócio é o seguinte, é matar os inimigos. Quando você mata o inimigo, você fica forte. Salomão, o negócio é ter 700 mulheres. Salomão, o negócio é isso. A única coisa que Davi deixou de conselho para o seu sucessor foi assim: Salomão, a sabedoria. E quem falou isso foi um adorador que montou um esquema de um tabernáculo, 24 horas de adoração. E ele não falou que a adoração era a coisa principal, não. Ele falou: Salomão, de tudo que eu posso deixar para você, eu vou te deixar um conselho: a sabedoria é a coisa principal. Porque sem ela você não vai saber fazer mais nada, nem governar, nem orar, nem pedir. Você vai ter a oportunidade de pedir, vai pedir mal. Tiago capítulo 4: pedis e não recebeis, porque pedis mal. A gente não sabe pedir. Por que não sabe pedir? Porque a gente não tem sabedoria. Deus abre uma porta de emprego, a gente pede. Por quê? Deus abre a porta, mas quem mantém é você. Deus te dá o casamento, quem mantém é você. Deus te dá uma empresa, quem administra é você. Sem sabedoria você perde. E os discípulos convivendo com Jesus, sendo mentoreados com Jesus, assim como Salomão foi mentoreado por Davi. E quando Deus aparece para Salomão e fala: pede-me o que quiseres. Ele tinha 15 anos, 14 anos. A Bíblia não informa exatamente, mas os teólogos arriscam por aí. Um adolescente que tem a oportunidade de pedir uma coisa, pede iPhone 7S, pede viagem para Disney, ele pede para namorar a menininha mais bonita da cidade. Eu sempre aconselho a todo mundo, aos alunos que eu tenho, às pessoas que eu ministro, que leiam a Bíblia com pensamento crítico, com olhos críticos. Se a Bíblia é verdade, não tem problema nenhum em você criticar até Deus te falar o que você não entendeu. Então não entra na minha cabeça um adolescente de 14, 15 anos pedir sabedoria, podendo ter pedido qualquer outra coisa. Mas é claro, aí vem a Bíblia e mostra. Ele foi instruído, ele foi mentoreado pelo pai a pedir isso. Então quando Deus aparece e fala: pede o que quiser, sabedoria, não tenho dúvida. Meu pai enche o saco desde criança. Vai passeando comigo, não levava no balanço no parque não, me levava para falar de sabedoria. Aí Deus pergunta: o que você quer? Eu quero sabedoria. A mesma coisa aconteceu com os discípulos. Eles começaram a ser mentoreados por Jesus e perceberam o seguinte: não adianta a gente pedir nada. A gente tem que pedir algo que Ele queira dar. O tema dessa noite é oração inteligente. Se você não aprender a ter sabedoria para orar, você nunca vai receber. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta triste. Quem aqui já pediu algo a Deus e nunca recebeu? Levanta a mão. Não, vou repetir, você não entendeu. Quem aqui já pediu algo a Deus e nunca recebeu? Levanta a mão. Só eu? Já viu que quando o pastor fala levanta a mão, todo mundo levanta também? Quem aqui já matou ninguém? Não, porque eu matei, pastor também. Levanta o seu, matei. Ou seja, eu já pedi muitas coisas a Deus e nunca recebi. Eu já orei muito e não fui atendido. Mas como pode nós servirmos a um Deus todo poderoso e não termos esse poder para mostrar para os amigos? É claro que a gente tem que ficar enchendo o saco do cara para vir no culto. E ele fica: pô, lá vem esse crente chato de novo me chamar. Porque ele não vê o poder de Deus em nós. Se ele visse o poder de Deus, você não precisava nem chamar. Ele ia correr atrás de você. Mas ele não vê tuas orações sendo respondidas. Ele não vê o respaldo dos céus na tua vida da terra. Então chegou a hora da gente começar a ser crente com resultado. Chegou a hora de a gente ser crente que leva fruto para mostrar. Chegou a hora de nós termos um sucesso, mas não é o sucesso que o mundo falou que é sucesso. Ter uma roupinha tal, ter o carrinho tal. O sucesso que a Bíblia diz que é.
ser luz do mundo, sal da terra, ser a referência para a geração. A pessoa olha e fala: eu quero ser igual a ele ali. Mas ele não tem um carro do ano. Não, mas olha só, ele estava todo destruído, está de pé. Deixa eu te falar uma coisa: as pessoas não se conectam com as tuas vitórias, não, elas se conectam com a tua dor. Se eu chegar aqui arrotando caviar e falar: olha minha Land Rover, meu não sei o que, ninguém fala: gente, pastor estranho, pastor orgulhoso. Agora se eu falar: gente, quando eu estava lá no Piauí sofrendo, ninguém, meu Deus, como de Deus. As pessoas se conectam com a dor das pessoas, com a superação. E quando Deus te levantar dessa dor que você está passando, desse problema que você está passando, o nome dele vai ficar mais famoso em Americana. Porque todo mundo sabe que você vem à igreja, todo mundo sabe que você serve a Deus. Então como é que a gente vai começar a resolver nossas situações? Quando essa situação que parece interminável na tua vida vai se resolver? Quando você aprender a orar. E a oração inteligente tem 2 pontos principais. Eu vou lhe ensinar hoje à noite. Quem quer aprender? Para você entender isso, você vai ter que entender a vida de uma mulher. Uma mulher que de uma forma ou de outra você vai se identificar com ela. O nome dela era Ana. O nome do seu marido, Eucana. E a história deles é muito famosa. Ana queria ter um filho. E todos os anos ela subia a Siló para sacrificar e pedir a Deus um filho. Ana era estéril. Mas era estéril em uma época que não ter filhos a condenava como uma rejeitada por Deus. Se você hoje não pode ter filhos, você fala: gente, um problema técnico, né? Não posso. Naquela época, não ter filhos era: Deus te abandonou, Deus te rejeitou. Não ter filhos era: você não vai ter descendência. Era vergonha, era exclusão, era uma decadência, uma época religiosa e machista. Uma mulher não poder procriar. E por anos ela orou, pediu e não recebeu. A Bíblia diz que ela já estava tão entristecida que ela já não comia nem bebia, ela não aguentava mais. E de repente aparece uma mulher na história chamada Penina. Penina, todo mundo tem uma Penina na vida. Penina é aquela pessoa que foi levantada por Deus para te perturbar. Fala: não foi o diabo? Não, claro que não. O diabo veio para matar, roubar, destruir. Perturbar não. Perturbar é sogra, são as tuas más decisões, é quando você estoura cartão de crédito. Isso que é perturbação. Olha só que interessante. Penina começa a humilhar. Penina começa a mexer com as emoções de Ana. E começa a falar: você não pode ter filhos, eu posso. Começa a zombar de Ana. Deus está comigo, mas não está contigo. Deus faz na minha vida, mas não faz na sua. Eucana vai me amar mais, porque eu posso dar filhos para ele, você não pode. O que Penina não tinha ideia é que Deus não suporta ver um filho seu sendo humilhado. Deus não suporta ver alguém numa posição de inferioridade. Entre um poderoso e a viúva, ele vai na viúva. Entre o rico e o mendigo, ele vai no mendigo. Entre quem tem pai, mãe e quem está abandonado, quem é órfão, ele vai no órfão. Ele é o pai dos órfãos, juiz das viúvas. Ele vai sempre no mais fraco, porque Deus se levantou para salvar o pobre, para salvar o fraco. Ele falou: quem já está bem, está bem. Eu não vim para esses, eu vim para quem está perdido, para quem está ruim. E quando Penina começa a perseguir Ana, sem saber, ela começa a acelerar o processo de Ana. Os teus inimigos foram levantados por Deus para acelerar o teu processo. Porque por coincidência ou não, logo no ano que Penina começa a caçoar de Ana, Deus se levanta do trono e fala: ano que vem você vai ter um filho. Não vai ficar humilhando minha filha não. Ninguém toca nos meus filhos. Os inimigos que você perde o sono por causa disso, estão só acelerando o processo de Deus na tua vida. Se você não tiver inimigo, você não sai do lugar de onde você está. Você fica: tá bom aqui, tá tudo bem.
Se Davi não tivesse inimigo, ele ia ficar como general do exército de Israel para sempre. Olha, eu sou pastorzinho de ovelhas, virei general, tá bom pra caramba, já sou orgulho do papai e da mamãe, tá tudo certo. Deus, não, meu filho, vou ter que botar uma perseguição na tua vida, senão você nunca vira rei. Se eu não botar inimigo na tua vida, você se conforma com o que tem hoje. E Penina começou a acelerar o processo de Ana. Agora, Ana fez uma oração inteligente. Ana tinha sabedoria. Penina só acelerou o processo. Mas um dos segredos da oração inteligente, para quem vai anotar, note: a tua necessidade tem que estar atrelada aos sonhos de Deus. A única chance que você tem de receber em oração é quando a tua necessidade, o que você está pedindo, o que você quer, o que você precisa tanto, está atrelada a algo que Deus já quer fazer na terra. Como assim, pastor? Não entendi, eu te explico. Senhor, me dá um filho. Senhor, preciso de um filho. Samuel, manda um filho. Senhor, manda um filho. E Deus está lá na terra, lá no céu, olhando. Ai, meu Deus, eu preciso de um profeta. Eu preciso de um profeta. A Bíblia diz primeiro, abre rapidinho, 1 Samuel, capítulo 3, abre rapidinho. 1 Samuel, capítulo 3. Diz assim: o menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli, cujos olhos já estavam enfraquecendo, ao ponto que já não conseguia ver, estava deitado no seu aposento, e a lâmpada de Deus estava se apagando no templo. Samuel também estava no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, até que o Senhor chamou Samuel. Vou lhe explicar isso aqui que é muito profundo. Israel estava vivendo a maior crise espiritual da história. Presta atenção, tudo que uma nação vive de crise financeira, de crise familiar, crise de valores, crise do que for, primeiro começou com uma crise espiritual. Quando o espiritual é desestabilizado, o natural abre brecha para acontecer o que for. Foi quando Israel entrou em crise, quando os olhos do profeta, do sacerdote começaram a escurecer, quando a lâmpada de Deus, a lâmpada de Israel estava se apagando, Deus se levantou do trono e falou: meu Deus! Deus falou, meu Deus, né? Eu não posso deixar a lâmpada de Israel, a esperança de Israel se apagar. Eu não posso deixar os olhos do profeta escurecerem. As visões não podem continuar sendo raras. Não pode continuar sendo algo tão profundo essa crise. Eu preciso levantar alguém. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas sempre que tiver um Eli ficando cego, tem um Samuel escutando a voz. Sempre que tiver um Saul enlouquecendo, tem um Davi sendo tirado de trás das malhadas. Deus está sempre preparando alguém para entrar no lugar de quem está se perdendo. Meu Deus. E aí Deus começa a ficar desesperado, porque Ele precisa tirar Israel, a nação que Ele plantou na terra. Ele precisa tirar Israel dessa crise espiritual. E ele começa a ficar preocupado. E ele começa a passar os olhos sobre a terra para encontrar alguém. E ele encontra de centenas de milhares de estéreis que existiam em Israel, uma mulher ajoelhada falando o seguinte: Senhor, se tu me deres um filho, eu te devolvo. E Deus, o quê? Peraí, cala a voz de todas as outras. Deixa eu escutar só o que essa falou. Ela falou que me devolve? Eu preciso de um profeta. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. A necessidade dela estava casando com o sonho de Deus. Falou: se você vai me devolver, então eu quero. Manda para ela. Manda para ela, a bênção é para ela. Anjos intercedam, desce. Vamos fazer tudo mover em favor dela. E nasce Samuel. Porque o pedido de Ana era a mesma coisa que Deus queria. Deus deu um filho para Ana e Ana deu um profeta para Israel. O primeiro segredo de você ter sabedoria para orar é pedir algo que Deus quer fazer. Vou lhe contar um breve testemunho.
Terça-feira agora eu preguei numa das maiores igrejas de São Paulo, e quando eu desci, tinha 32 convites, na descida, descendo do altar. E nenhum dos 32 convites eu pude atender. Por quê? Porque até fevereiro de 2018, eu não consigo atender nenhum convite mais, nem dia de semana. Nunca na minha vida, nunca na história da minha vida, eu botei algo na internet do tipo agendas abertas. Nunca na minha vida eu pedi para alguém para pregar. Eu nunca na minha vida pedi para alguém me apresentar alguém para me conhecer, para eu pregar. Todas as vezes você vê lá nas minhas redes sociais, eu entrando no avião, no país que for, no estado que for, pregando, é porque Deus tocou no coração da pessoa, ela ligou e convidou, porque eu nunca pedi para ir. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque há anos atrás eu estava quebrado, arrebentado. Eu era empresário no Rio de Janeiro, uma empresa arrebentou, ficamos em milhões, os amigos abandonaram, aquelas histórias que todo mundo já conhece como é. E eu estava no meu quarto, comecei a orar, falei, Senhor, é muito sofrimento, a família sofre, os amigos abandonam, chegam as ameaças, você não sabe o que mais, você perde a identidade. Senhor, eu lembro que eu fiz essa oração, eu só orei uma vez isso na minha vida. Falei assim, Senhor, me levanta, para que ninguém mais passe pelo que eu estou passando. Se você me levantar, ninguém que passar pela minha vida vai sair sem a instrução emocional, financeira e espiritual para nunca passar pelo que eu estou passando. Deus, justamente o que eu estou procurando. Meu povo está perecendo por falta de conhecimento, meu povo está na ignorância, então é você que eu vou levantar. De um dia para o outro, de uma terça para uma quarta, Deus me levantou. Porque quando a tua necessidade está atrelada aos sonhos de Deus, é de um dia para o outro. Ana ficou orando anos, mas quando Deus resolveu, foi de um dia para o outro. A segunda coisa que você tem que aprender para fazer uma oração inteligente: você tem que parar de pedir para os teus próprios deleites. Tiago já diz, o apóstolo Tiago, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com vossos próprios deleites, vossos próprios prazeres, com a tua própria vontade, com você mesmo. Jó só foi abençoado quando orou pelos seus amigos. Abraão só foi abençoado para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Presta atenção. Deus só te abençoa, não é por causa de você, é por causa da tua descendência, é por causa dos teus primos, é por causa da cidade americana, é por causa do Brasil. Ele está mandando algo para você ser o administrador para as outras pessoas que ainda não sabem como receber de Deus. E você está preocupado, Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa. Deus... Se você for abençoado hoje, quem ganha com isso? Se o milagre que você está pedindo a Deus chegar hoje, quem sai ganhando? Porque se não forem muitos, pode acreditar no que eu estou falando, vai demorar muito a chegar. Agora, se o milagre que você está pedindo a Deus, o que você tem pedido no teu quarto, o que você tem insistido com Deus, se você receber, a americana toda é abençoada, tua família toda é abençoada, a nação é abençoada, prepara porque é rápido, está chegando, vai vir na tua mão, Deus vai te levantar. E eu lembro que a segunda oração que eu fiz foi essa. Eu falei, Senhor, eu não quero para mim não, eu quero que as pessoas nunca mais passem por isso. Eu nunca pedi para escrever livro. No entanto, os meus 3 livros são best-sellers, são campeões de venda. Nunca pedi. Deixa eu abrir esse aqui, eu já te dei esse. Eu vou te dar outro. Não tirei não, né? Se só abrir, eu te dou. Nunca liguei para uma editora. A maior editora dos Estados Unidos publica meus livros. A maior editora da Argentina, Colômbia, México publica meus livros. A maior editora do Brasil, cristã, publica meus livros. Nunca liguei para eles, porque eu falei assim, Senhor, como é que eu posso tirar as pessoas da ignorância? Deus falou assim, escrever, né? A educação é a única forma natural de tirar uma pessoa da ignorância. É a educação. De um dia para outro Deus me capacitou. Comecei a escrever. O maior escritor do Brasil começou a me mentorear. Não sou filho de ninguém famoso não, irmão. Estava no evento como qualquer um. Cheguei perto dele e falou, é você que eu vou mentorear. Eu falei, glória a Deus, então vamos embora. Prefaciou meu primeiro livro. E aí começou. Quando eu vejo alguém forçando para ser alguma coisa, quando eu vejo alguém forçando para ter uma agenda, alguém forçando para fazer, eu fico, meu Deus, será que essa pessoa não sabe orar? Porque tem tanto poder na oração que os discípulos, convivendo com o Messias, perguntaram,
Senhor, ensina-nos. Pediram, ensina-nos como orar. Eu não falei, ensina-nos como fazer milagre. Se eu fizer milagre e não souber como orar, só vai ficar um tempo. Se eu pedir casa e não souber como orar, eu vou perder. Eles começaram a entender o poder da oração, mas sabedoria para orar. Fazer uma oração inteligente, uma oração que realmente gere resultados para a nação, para o Brasil e para a tua descendência. Deixa eu falar, Deus tem um pacto com a tua descendência, não tem um pacto contigo, Ele tem um pacto com as gerações. Quando você recebe uma bênção, Ele já separa as próximas 4 gerações. Teu filho, os filhos dos teus filhos vão comer de uma bênção que você está recebendo aqui, eles não vão nem saber, já estão sendo abençoados lá na frente. Deixa eu te falar uma coisa. Deus fez um pacto com Davi, Deus fez uma aliança com Davi. Davi morreu, Salomão assumiu, ficou um tempo bem, no final da vida começa a enlouquecer. Começa a adorar outros deuses, se prostituir, fazer tudo que desagradava ao Eterno. Deus se enfurece, diz a Bíblia que Deus desce para ferir a Salomão. E a Bíblia diz assim, ó: levantando Deus para ferir a Salomão, lembrou-se da aliança que tinha com seu pai Davi e não pôde tocá-lo. Teus filhos, os teus netos vão ser protegidos pela aliança que Deus tem contigo. A tua casa está debaixo de uma proteção que Deus está fazendo com você hoje. Teus filhos ainda nem nasceram, ou teus netos ainda nem vieram, mas já estão blindados na promessa. Já estão blindados com a bênção que você está recebendo aqui. Sabe por quê? Você está sabendo como orar. Você vai aprender como orar. Senhor, eu faço isso tão bem. E se isso fosse soprado no Brasil, tantas pessoas não iriam sofrer, tantos casamentos iriam continuar de pé. Aí Deus diz, justamente, eu estou querendo lutar contra o divórcio. Você tem essa palavra? Então peraí, te sopra no Brasil de um dia para o outro. A minha empresa, Senhor, estou preocupado nem em ficar em milionário, se ficar é bom, mas eu estou preocupado em tanto taxa de desemprego nessa cidade. Eu quero ajudar, Senhor, eu quero... Rapaz, justamente, eu também quero... Peraí, deixa eu te levantar. Te levanta, é de um dia para o outro. Porque a tua necessidade está atrelada com o que Ele já quer fazer. Ele está procurando aquela pessoa como Ana que falou assim, se você me der, eu te devolvo. Não, vou fazer melhor. Se você me der um filho, eu te devolvo um profeta. Porque Deus não deu um profeta para Ana, não. Deus deu um filho. Ana pegou Samuel, levou na escola de profeta, botou a estola sacerdotal e falou, fica aí para aprender, porque eu vou devolver um profeta para Deus. Ele me deu um filho, eu vou dar um profeta para ele. Eu vou dar um profeta para a nação de Israel. A Bíblia diz que Ana teve outros filhos. Imagina, que a Bíblia não fala porque a Bíblia não gosta de confusão, como ficou Penina, sabendo que o homem mais famoso de Israel era filho da concorrente. O maior profeta da história até então era filho daquela que ela perseguiu. É assim que Deus faz. Deus cala a boca dos inimigos com os teus resultados. Deus não cala a boca do inimigo com discussão. Deus não cala a boca do inimigo quando você discute no Facebook. Deus não cala a boca do inimigo quando você fica nervosinho. Deus cala a boca dos teus inimigos, dos teus perseguidores, com os teus resultados. Quando Deus está do teu lado, ninguém combate mais. Se nós não aprendermos como orar, vamos continuar vivendo a vida medíocre, mendigos espirituais, vem na igreja só para pedir. Aliás, Deus está cansado de pidão. De pidão Deus está cheio. Se o empresário está cheio de pidão, aguenta mais de pidão, imagina Deus, que tem que escutar a humanidade toda. Pastor, como é que eu vou fazer então, se eu estou cheio de problema, se eu estou cheio de coisa para pedir a Deus meu? Só Ele pode fazer na minha vida. Então como é que eu vou fazer? Não pede, oferece. Como assim? Simples, tem um empresário aqui? Tem algum empresário? Vem cá, um empresário. Tem alguém desempregado aqui? Vem cá, desempregada. Vai ter que correr, né, irmão? Porque fazer o teatro... Pode ficar embaixo, pode ficar embaixo. Você fez aula de teatro, sabe representar bem? A gente vai fazer um negócio meio Shakespeare aqui. Olha só. Ele está sentado aqui, ela está sentada aqui. Ele tem uma empresa e tem a solução para o problema dela. Eles estavam sentados pertinho. Ela está precisando de um emprego e ele tem uma empresa. Por que essa conexão não acontece? Eu lhe explico.
por causa de um princípio bíblico quebrado, que somente quem tem sabedoria sabe fazer. Que em vez dela pedir um emprego, ela oferecer a solução do que ele precisa na empresa dele. Eu nunca na minha vida, desde os 14 anos eu trabalho, nunca na minha vida fiquei desempregado. E sempre fui o que ganhei mais de todos. Porque eu nunca pedi nada para ninguém, eu sempre ofereci. Então o que a gente faz quando sem instrução chega e fala assim: ah, meu irmão, aqui, o espírito de pobre coitado que baixa na gente, que crente adora ser vítima, né? Irmão, meus filhos, você conhece, né, irmão, aqui da igreja, estou passando um problema, me dá uma chance, me abençoa. Quem abençoa é Deus, irmão. O irmão tem que prosperar, tem que ficar rico, ele montou empresa para isso. Vai no dicionário ver o que significa empresa. É uma organização com fim lucrativo, ele quer ficar rico e tem que ficar, ele abriu para isso, não abriu para abençoar ninguém não. Quer abençoar, abençoa do bolso pessoal aqui, não envolve empresários, não envolva empresa com as suas loucuras pessoais. Deus falou para você, faz do teu bolso. Porque do bolso da empresa, onde está o dinheiro do fornecedor, onde está o dinheiro do cliente, é mole, você não sente. Vai por mim que eu sei o que eu estou falando, e os empresários que estão aqui estão entendendo o que eu estou falando. Aí, ele está cheio de coisa para resolver. Vamos supor que ele fature 1 milhão. Recebeu aí a palavra profética? Porque quando o cara não glorifica é porque fatura mais, né? Pô, o pastor chutou para baixo. O pastor está sem fé. Fatura 1 milhão mês. E aí ela vai pedir um emprego, ele vai ficar, caramba. Aí vai criar um problema para ele, vai criar um problema para o Mirko, porque agora ele fala, pô, pastor, a irmã está me pedindo emprego, mas é que está complicado, né? Está cheio de coisa. Ou seja, ela não tem um perfil que vai acrescentar nada, ele vai fazer para abençoar. Agora, se ela chega com a visão de sabedoria, passou pela oração com Deus, em vez de pedir, ela vai oferecer. Fala assim, rapaz, eu quero oferecer um tempo de excelência para você. Eu quero ser a solução do teu problema, eu quero dobrar o teu faturamento. E outra coisa, você não vai me pagar não, eu vou criar o dinheiro que você vai usar para me pagar. O que você fatura hoje nem me paga. Em vez de pedir, eu ofereci e vou sair com o emprego na mão. Pode sentar, obrigado, meu irmão. Agora, crente gosta de chegar e pedir, mas não oferece nada. Vem na igreja para pedir, mas não oferece nada no altar. Todas as vezes, sem exceção, que eu sento com meus pastores, ou sento com algum mentor meu, eu oferto na vida deles. Todas. Não tem exceção. Ontem eu sentei com um mentor meu no Rio de Janeiro, peguei minha ofertinha. É o que eu posso, nem sempre eu posso dar o meu melhor, mas foi o que eu posso. Por quê? Porque se eu vou receber, eu vou ter que dar, irmão. É princípio. Só que a gente só entende isso com sabedoria. A gente vai quebrando os princípiozinhos e vai enfraquecendo a promessa na nossa vida. Porque a promessa está atrelada ao princípio bíblico. Você não cumpre o princípio e as promessas ficam soltas. Com sabedoria você consegue pegar essa oração e alinhar com Deus. Você consegue chegar com um coração puro, quebrantado e falar, Deus, não é para mim não, é por causa dessa geração. Você lembra quando Deus queria destruir o povo no deserto, porque eles adoraram o bezerro de ouro? Você lembra da conversa de Moisés? Moisés falou assim, espera aí, só tem um problema de você destruir um homem falando com Deus, o Todo-Poderoso. Você não acha que vai pegar mal você destruir o povo que você mesmo tirou do Egito? O que os deuses deles, o que o pessoal de lá vai falar de você? Porque Deus é muito preocupado com o nome dele. E é por isso que ele quer que você seja um bom crente, porque você carrega o nome de Jesus para onde você vai. Eu costumo falar o seguinte lá na minha igreja: se você paga conta atrasada, se você mente para os outros, você dá jeitinho brasileiro, se você frauda, se você tem seus esqueminhas na rua, não fale que é daqui, não fale que é crente, fale que você visita a igreja, porque eu levo o nome de Jesus, você vai falar que leva, você vai me queimar. Fala assim, eu sou visitante, eu vou de vez em quando. Fala que é crente não, irmão, você está me queimando, porque a pessoa vai achar que todo crente é igual a você, então não faça isso não. Com sabedoria, você entende que o nome de Jesus é a coisa mais importante que você carrega. Aí quando você ora, você não está preocupado com o teu nome, você está preocupado com o nome dele. Senhor, se tu fizesse na minha vida, teu nome vai ficar mais famoso em Americana, todo mundo vai saber que foi você que fez. Todo mundo vai saber em São Paulo que isso aconteceu por causa de ti, Senhor. Não destrói não, Senhor. As pessoas vão falar, vão achar que tu não existe porque isso aconteceu. Levanta. A oração inteligente, e eu encerro aqui, é uma oração que não só você pede por todo mundo sai ganhando com a tua bênção. Estava vendo ali o vídeo do sítio.
Quantas centenas e futuramente milhares de pessoas vão ser abençoados por uma bênção, um sítio, uma bênção, mas todo mundo sai ganhando. A tua bênção vai abençoar todo mundo? O que você está pedindo para Deus vai abençoar as tuas gerações, vai abençoar a americana, vai abençoar essa geração, é para você só? O que você está pedindo para Deus está atrelado ao que Ele está querendo fazer na terra? Ou é uma oração egoísta? Ou é para os seus próprios prazeres? Eu confesso para os irmãos que eu nunca pedi nada material para Deus, nunca na minha vida. Nunca pedi carro, nunca pedi casa, nunca pedi nada. Por quê? Porque desde criança eu sempre convivi com muita gente rica e eu nunca vi rico orar por dinheiro, e sempre tiveram. Então eu entendi que o dinheiro não vinha da oração. Porque é um cálculo simples, é um cálculo aristotélico, né? É só você fazer a conclusão simples. Ike Batista nunca orou e é milionário, logo a oração não vai trazer dinheiro. Estou entendendo ou estou se escandalizando? Nenhum dos dois, né? Tem coisas que não tem a ver com a oração. Tem a ver com o trabalho, com o teu caráter, tem a ver com ser bom no que faz. O Provérbios fala, o homem bom no que faz, perito no que faz, vai andar com os reis e não com a plebe. Não é orar, é fazer bem, é diferente. Cada princípio cumpre um resultado. Você tem que entender isso. A oração não vai garantir vida boa para você, a oração não vai garantir emprego para você, a oração vai te alinhar com os céus. A oração vai abrir um buraco na atmosfera celestial e vai fazer descer o que está no céu para a terra, alinhando a tua necessidade com o sonho de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo falou, orai sem cessar, porque todo dia você vai precisar de alguma coisa, e todo dia os céus vão ter que responder. Orar é consultar o único que já viu o teu futuro. Como você vai tentar fazer algo na vida sem consultar quem já sabe o final? Por isso Davi, antes de sair para a guerra, você imagina, isso aqui é muito forte. Eu tenho até que horas, pastor? Você não falou. Meia-noite? Não escutei um amém, então vou até... 5 minutos. Quem me dá 5 minutos? Levanta a mão. 5 minutos. 5, 10, 15, 25, 30. Temos 1 hora. Olha só. Davi está voltando para uma cidade chamada Ziglag. Ele estava escondido ali com a família, com o exército. Quando ele chega, os amalequitas destruíram a cidade, roubaram, sequestraram suas esposas, seus filhos, todos os seus bens, e saíram fora. Gente, quem aqui tem filho? O que você faz se tua esposa liga agora ao teu marido e fala assim, corre que os nossos filhos foram sequestrados? Irmão, pensa nessa situação. Pegaram o fulaninho, sequestraram a fulaninha. Meu irmão, se eu receber uma ligação dessa, é 2 segundos para eu estar no carro e 3 segundos para eu chegar em São Paulo. Você vai ver o primeiro carro 1.0 andando a 350 por hora. Davi recebe essa notícia, essa pressão emocional, e pior, fica pior. O povo começa a pegar pedra para apedrejá-lo. O povo que seguia, porque quando dá algo errado, todo o povo quer apedrejar o líder. Normal. Eu falo, meu Deus, eu perdi meus filhos, perdi meus bens, perdi minhas esposas, e o povo ainda quer me apedrejar. Sabe o que ele fez? Chama o sacerdote. Aí o sacerdote veio todo encorpado. Não, você não vai orar não. Me empresta esse éfode, me empresta esse talite, me empresta um manto de oração, deixa comigo. Não vou terceirizar meu destino não, me dá aqui. Botou o éfode na cabeça e não era da tribo de Levi, ele não tinha autorização legal para fazer isso. E Deus nunca tocou em Davi. Davi entrou com o meu pão da propiciação no santo sangue, Deus nunca tocou em Davi. Isso é outra pregação. Aí ele cobre a cabeça, ajoelha e consulta o único que já viu o futuro. Senhor, subirei eu contra os amalequitas e os alcançarei. Mas ele fez essa oração num momento de pressão emocional, num momento que ele tinha perdido tudo, num momento em que todo mundo queria matá-lo, no pior momento da vida dele. Ele se ajoelha e consulta quem já viu o futuro. Subirei eu contra os amalequitas e os alcançarei. Sim. Sabe o que você vai alcançar? Davi pega, todo mundo, pega a espada, pega os cavalos. Deus autorizou, vamos atrás. E começa, blá, blá, blá. E agora Deus autorizou, vamos embora, né? Vamos embora, vamos correndo. No caminho, naquela ansiedade de pegar os filhos, de recuperar a esposa, os bens,
ele vê um escravo caído no chão. E não era de Israel não, era de outro país, era um egípcio. Não era do povo de Deus não. Davi, para todo mundo. Aí todo mundo, tá brincando, Davi. Minha mulher também está lá. Meu filho também foi sequestrado. Davi, para. Você não pode passar pelo necessitado e deixar o cara morrer. Quando você está mais preocupado com os outros que com você, prepare, hein? Davi parou todo mundo. Não. O que aconteceu contigo, meu filho? Ai, sou servo de uma amalequita, eu estou todo arrebentado. Eu estava doente. Meu Senhor mandou eu morrer, me botou aqui para morrer. Davi, dê uvas passas, dê pasta de figo, dê pães, dê queijo, alimenta esse homem e dê água. Quando ele recuperou o fôlego, Davi falou assim, e onde vocês estavam? Nós estávamos em Ziglag. Ziglag? E você sabe para onde eles foram depois de Ziglag? Sei. Você me leva até lá? O homem falou, levo, se você prometer que não vai me matar. Davi, eu prometo. Quando você coloca a necessidade dos outros na frente da sua, Deus coloca um GPS na tua mão que te leva mais rápido e mais longe. Aquele escravo egípcio virou o GPS de Davi. Davi poderia demorar 2 dias para chegar nos filhos. Chegou antes de anoitecer, porque aquele homem falou, por aqui, agora vira aqui, agora desce a colina, ali eles. Aí Davi matou até o raiar do dia todos os amalequitas. E não voltou só com o que perdeu não. Ele voltou com os despojos de outros reinos que eles tinham levado. Porque Deus nunca deixa você perder temporariamente alguma coisa, se não for para te restituir 7 vezes mais. Esse é o Deus que a gente serve. Mas isso que aconteceu com Davi, aconteceu num momento de oração. Consultar o único que já viu o teu futuro. A tua vida pode mudar hoje mesmo. Sabe por que você às vezes está pedindo para o teu marido se converter? Mas não é porque o nome de Jesus ser glorificado, é para ele parar de encher teu saco. Você acha que ele vai parar de beber, vai parar de te bater. Jesus converte meu marido, mas não tem nada a ver com a salvação da alma dele. Não tem a ver com o nome de Jesus ficar mais famoso em Americana. Não tem a ver com teus filhos serem abençoados. Tem a ver que você não aguenta mais um homem. Aí Deus fala, mas eu vou abençoar. Tão egoísta esse pedido. Pedis e não recebeis, porque pedem para os seus próprios deleites. É só para o teu prazer. Vou repetir a pergunta, se teu milagre chegar hoje, quem ganha com isso? Meu irmão, se meu milagre, se o que eu tenho pedido para Deus chegar hoje, prepara, o Brasil vai ser abençoado, hein? Tua casa vai ser abençoada, você não vai nem saber que é fruto da minha oração. Teus filhos vão comer de uma bênção que eu paguei preço de oração numa madrugada. Porque quando você pede e todos são abençoados, prepara, é de um dia para o outro. É de um dia para o outro. E essa sabedoria que estava à disposição de Salomão, que estava à disposição de Davi, estava à disposição dos discípulos, estava à disposição de Jesus, e a própria sabedoria, isso é outra pregação para outro dia. Jesus é a própria, a manifestação, a encarnação da sabedoria. Provérbios 8. Essa sabedoria está disponível hoje à noite aqui para você. Você nunca mais precisa orar igual. Tem gente que não tem prazer de orar. Sabe por que não tem prazer de orar? Porque ora errado. E ora muito e ora errado. Fala, pastor, orei 1 hora hoje. Coisa chata. Que orei, não recebe e ainda perdeu 1 hora. Sabe por quê? Não é trabalhar muito, é trabalhar certo. Davi não ficou 3 dias cercando Golias para pegar. Davi não ficou ensaiando. Ele chegou, pegou a pedrinha e fez assim, pum! Pronto, morreu. Porque ele fez certo. Não adianta você fazer muito, você tem que fazer certo.